Olá pessoas, eu sou o professor Michael e nessa videoaula eu vou explicar um pouquinho sobre o filo nemateuminto, também conhecido como nematódios. Nessa videoaula é uma videoaula completa, eu vou explicar sobre as características desse filo, vou comparar esse filo com os outros filos anteriores na escala evolutiva, certo? Algumas comparações que eu acho necessária e também vou falar sobre algumas doenças ocasionadas por esses animais que pertence a esse filo, perfeito? Então vamos lá para a nossa videoaula. Temos aqui algumas informações, eu aconselho vocês a anotarem o que está no slide, porque o que está no slide é para orientar vocês, para que vocês tenham algo para poder estudar depois. Primeiro, o que seria o filo nemateuminto ou nematódios? Esse filo, na escala evolutiva, se você observar, tem vários outros que vieram antes dele. Então quer dizer que esse filo ele vai ter algumas características que definem ele. Primeira característica, ele é um filo de vermes. Ah, professor, mas plateuminto também são vermes. Massa, mas os nematódios, além de ser vermes, eles são vermes alongados. Os plateumintos, eles eram vermes? Com certeza, mas é achatado. Tá vendo? Achatado. Já o nemateuminto, os nematódios, eles são vermes alongados. Se você observar aqui, a extremidade ela vai reduzindo o tamanho. Em outras palavras, ela está afunilando. O termo correto utilizado é extremidade afilado. Afilado quer dizer que a extremidade ela reduziu, ela está fina. E nesse filo, você consegue observar tanto animais pequenos, pequenos vermes, de 1 a 2 centímetros, mais ou menos. Temos aí como exemplo o necator, que eu vou explicar no decorrer dessa videoaula. E temos aí um outro exemplo de verme de 40 centímetros, que pode chegar a 40 centímetros, que é a famosa lombriga. Então observe, em tamanho temos uma grande diversidade. Vermes pequenos a vermes considerados grandes aí, certo? Massa. Ah, mas beleza, mas qual é a diferença dele para os outros filos? Várias diferenças. Acabei de falar que são vermes alongados. Tem outra característica? Tem. Esses vermes, esses nematódios, eles não possuem cílios e nem flagelos. Como assim cílios e flagelos? Se você observar aqui, ó, vai ter um ser, um animal, que tem uma estrutura flagelar, tem um flagelozinho aqui, e tem um outro ser que tem vários cílios. Esses cílios e esse flagelo funcionam para movimentar, ou para movimentar o animal, o ser, ele vai auxiliar na locomoção, ou para movimentar a água, movimentar outras substâncias. E esses nematóides não possuem nem cílios e nem flagelos. Ah, mas no plateuminto tinha? Tinha. Tinha células ciliares lá no plateuminto, células flagelares lá no plateuminto. Cnidários também tinha flagelo, poríferos também tem, na verdade, mas os nematóides não possuem esse tipo de estruturas, certo? Uma outra característica é que os nematóides, eles têm a simetria chamada simetria bilateral. Como assim simetria bilateral? Temos aqui uma imagem que vai ser mais fácil de explicar com essa fotografia. Temos aqui a simetria bilateral e temos um exemplo. E temos aqui a simetria radial e temos também um exemplo. O que seria a simetria bilateral? Se você pegar esse ser aqui, esse animal, e dividir ele no eixo, você vai ter um lado e vai ter outro lado, o esquerdo e o direito. E nesse lado esquerdo e direito, você vai ter uma simetria, você vai ter uma semelhança entre esses dois lados. Mas se você pegar esse ser humano e cortar novamente no eixo aqui, ó, em outra direção, você não vai encontrar mais essa simetria. Por isso que a simetria bilateral, eu vou ter dois lados aqui semelhantes. Diferente da simetria radial, que se você cortar aqui no eixo, você vai ter um lado e vai ter o outro semelhante. Se você cortar novamente, só que em outra direção, você vai ter outros lados semelhantes. Essa é a simetria radial, que você consegue observar nos filos anteriores, nos quinidários, tinha simetria radial. Porífero não tinha simetria. Plateuminto, a simetria bilateral. Quinidário, simetria radial. E os demais animais são simetrias, a maioria dos animais tem simetria bilateral. Então temos aí uma outra característica. Ah, mas não é uma característica só dos nematódios. Isso, não é, dos nemateumintos. Não é só deles. Porém, eu consigo observar neles também. Perfeito?
Massa. Outra observação, agora sim temos aí uma novidade evolutiva. Os nematomintos, eles possuem um tubo digestório. Só que o tubo digestório é completo, coisa que você não consegue observar nos filos anteriores na escala evolutiva. Se você observar aqui, ó, os nematomintos, eu vou ter aqui tanto um local para entrar o alimento, quanto um local para sair o alimento. Por isso que é completo. Eu tenho um fluxo unidirecional, de uma única direção. Entra pela boca, nesse caso, e sai pelo ânus. Uma única direção, certo? Coisa que você não consegue observar nos filos anteriores. Temos aqui o plateuminto. Esse plateuminto, temos aqui a boca dele. E nessa mesma região também eu vou eliminar algumas substâncias. Então observe, eu não vou ter um fluxo apenas numa direção, eu não vou ter boca e ânus. A mesma coisa é o quinidário, vai ter a cavidade lá do quinidário, que vai ser tanto para entrar alimento quanto para sair alimento, entrada e saída, então é bidirecional. Então isso aqui é uma novidade evolutiva que você consegue observar a partir dos nematomintos. Um tubo digestório completo, massa, né, gente? Sistema nervoso desses animais. A partir do filo do plateuminto, eu vou ter um sistema nervoso centralizado. Pera aí, mas o quinidário não tem sistema nervoso? Tem sim. O quinidário vai ter sistema nervoso, mas nós chamamos o sistema nervoso dos quinidários de difuso. O que seria isso? Eu vou ter ali, eu não vou ter uma central, eu não vou ter uma cefalização, eu vou ter aqui o sistema nervoso e não vou ter um local de comando. A partir dos plateumintos, eu vou ter uma cefalização, eu vou ter uma central de comandos. E nos nematomintos, essa central de comando é ocasionada por um gânglio. Então eu vou ter um gânglio que vai ser um local onde vai ter uma junção ali do sistema nervoso. E a partir desse local eu vou ter uma estrutura saindo desse local, que nós chamamos de nervo dorsal. Esse nervo dorsal ele vai passar por todo esse organismo. Ele vai estar ligado, como eu disse, no gânglio nervoso. Isso nós chamamos de cefalização, um sistema nervoso centralizado, uma central aqui que vai editar as regras, né? Melhor dizendo. Perfeito? Massa. Aqui, ó, você consegue observar que o sistema nervoso desse filo, desses animais, vai ter um anel nervoso. Esse anel nervoso vai estar em volta de uma estrutura chamada de faringe. Então ele vai partir o sistema nervoso desse anel nervoso, como você consegue observar nessa imagem aqui abaixo. Beleza? Massa. Então, tubo digestório completo, novidade evolutiva. Sistema nervoso centralizado, não é novidade, mas temos aí algumas características diferentes, né? Que é o anel ali, que eu acabei de explicar. Massa? Outra observação, não tem sistema circulatório e não tem sistema respiratório nesse filo. Como assim? Sistema circulatório, sistema respiratório, a troca ali de gases, né? A absorção de oxigênio, a liberação de gás carbônico, aquela troca ali, a respiração desse animal, ela é cutânea. O que é uma respiração cutânea? É uma respiração que vai ocorrer pela pele desse animal. Então, os nematomintos continuam sendo respiração cutânea, o que você consegue observar também nos filos anteriores. Perfeito? Eles possuem 3 tecidos, 3 folhetos embrionários. 3 folhetos que vão dar origem a 3 tecidos. Esses 3 tecidos, nós chamamos esse ser de triblástico. 3 folhetos, quer dizer 3 folhetos embrionários. Esses 3 tecidos, todo animal que tem 3 tecidos, ele tem uma classificação por conta disso. Ou ele é celomado, acelomado ou pseudocelomado, coisa que eu já expliquei nas aulas anteriores. Para o animal ser triblástico, ele tem que ter ectoderma, endoderma e mesoderma, são os 3 tecidos. Só que para ser celomado, ele tem que ter uma cavidade. E se você observar no filo anterior, que é o plateuminton, que são os vermes achatados, eles são acelomados. Esse A na biologia quer dizer não possui celoma.
Por que que não possui celoma? Porque não tem cavidade. Se você observar aqui, ó, essa parte rosinha, é totalmente preenchido com tecido, não tem cavidade. Agora, se você observar o filo que eu estou explicando, que são os nemateumintos, agora esse filo vai ter sim uma cavidade. Aqui, ó, a cavidade que eu estou marcando aqui, ó. Só que essa cavidade, para ser celomado, tem que ser preenchido com um tecido chamado de mesoderma. Então, se você observar aqui, vai ter tecido mesoderma? Vai, que é o rosinha. Mas esse rosinha não está em toda a cavidade, que vai ter aqui um mesoderma, que é o rosinha, em volta aqui, e vai ter o endoderma, que é o azul. Então a cavidade vai estar preenchida, vai estar em volta dela, nos espaços aqui dela. Vai ter o mesoderma e o endoderma. Então por conta disso, ele é celomado? Não, ele é pseudo. Ele é um falso celomado. Ele parece que é celomado, mas ele não é. O certo seria que a cavidade em volta dela tivesse mesoderma e não endoderma. Observa o celomado aqui, ó. Os celomados, que não são os nemateumintos, né? Eles têm a cavidade? Tem, ó, que estou marcando aqui, ó. Temos aqui duas cavidades. E essa cavidade, em volta dela, vai ter o quê? Qual tecido? Só um mesoderma, tá vendo, ó? Só um mesoderma. Então, nesse caso, eu vou ter um ser celomado, que não é o caso do nosso filo aqui, né? Nosso filo é pseudo, é um falso celoma. Ele tem sistema excretor? Tem. O filo nematomintos também vai possuir sistemas de excreção. A maioria daquilo que ele não quer dentro do seu corpo, ele elimina por difusão, através da sua pele ali. Mas, alguns animais desse filo vai ter um sistema chamado renates. O que são os renates? Renate nada mais é do que uma célula. Essa célula é uma grande célula em formato de H, que vai estar dentro do corpo desse animal. E essa célula, qual é a função dela? Eliminar excretas, eliminar aquilo que o organismo não quer dentro dele. Elimina por esse sistema de renates, que é uma célula gigantesca. Aqui você consegue observar, ó, vai ter essa célula. Dentro desse sistema vai entrar aquilo que ele não quer e vai sair pelo ducto excretor, as excretas desse animal. Perfeito? Massa, então ele também possui sistema aí de excreção. Sistema de reprodução vai ter? Vai, lógico, né? Todo animal, todo ser vivo, ele se reproduz. Tem que se reproduzir. Não faz sentido. Como é que ele vai dar origem, vai continuar a sua espécie se ele não se reproduz? Os nemateumintos também se reproduzem, mas temos uma observação. Quase todos os animais desse filo têm o dimorfismo sexual. Ah, professor, eu não sei o que é dimorfismo sexual. Di quer dizer duas formas sexuais. Como assim? Eu vou ter um macho e vou ter uma fêmea que vai estar em organismo diferente. Eu vou ter uma fêmea, que eu estou marcando aqui, e vou ter um macho, como eu disse, em organismo diferente. A maioria são assim. Sendo que a fêmea, se você observar aqui, ó, marcando novamente, ela vai ser maior do que o macho. Ela é um pouquinho maior do que o macho. Temos aí um dimorfismo, uma diferença entre eles. Apenas isso? Não. O macho vai ter as suas estruturas e a fêmea vai ter as suas estruturas, que define o macho como macho e a fêmea como fêmea. Sendo que o macho ele vai ter testículos, interessante, ele possui testículos. Nesses testículos é onde vai produzir os espermatozoides. Para quem não lembra, o que é espermatozoide? É a célula gamética, a célula que vai dar início à vida, que vai dar início aí a origem de um novo ser, o espermatozoide. Então ele vai ter tanto o testículo quanto o espermatozoide. Sendo que vai ter estruturas também que vai armazenar esse espermatozoide, que são as glândulas anexas, que vai armazenar, vai produzir líquidos para transportar esse espermatozoide. Ah, professor, beleza, tem espermatozoide? Tem. Mas o que seria essas espículas pineais aqui, ó? Pineais. O que seria isso? Quando ele vai se reproduzir, esse macho vai grudar na fêmea. Ele vai grudar como? Pelas espículas. Então essa espícula vai se conectar nessa região aqui da fêmea, vai grudar na fêmea e por isso que ele vai conseguir depositar dentro da fêmea o seu espermatozoide. Então a reprodução desse filo, ela é interna.
ela é interna. Ele joga no ambiente o seu espermatozoide. Ele introduz esse espermatozoide dentro da fêmea. E dentro da fêmea vai ter também estruturas, né, que definem aquele ser como fêmea. Lá dentro vai ter o ovário, que vai produzir o gameta feminino. Não tem o gameta masculino, que é o espermatozoide? Que quem produz é o testículo. Lá dentro vai ter o ovário, que quem produz? Perdão, lá vai ter o ovário, que vai produzir o quê? Os óvulos. Então vai ter um encontro aí lá dentro do espermatozoide com o óvulo. Os dois vão se encontrar para dar origem a um novo ser. Então observa, a fêmea vai ter os ovários, os óvulos, e também, para continuar o processo, vai ter lá o útero e a vagina. Então olha que interessante, ó, vamos observar aqui na fotografia. Temos aqui o útero desse animal, que é essa parte mais grossinha aqui, certo? Massa. Temos aqui a vagina desse animal, perfeito. A vagina. E temos aqui, ó, essa parte meio parecendo um tubinho, que eu tô marcando aqui, ó, esse tubinho, que é os ovários. Gente, pausa essa videoaula e observa essa imagem, é bem interessante. Que ela vai ter, esse animal vai ter várias estruturas aí, que a gente consegue observar também no ser humano, né? Lógico que não é parecido, né? A forma não é semelhante à do ser humano, mas nós também temos, nós mulheres, né? Tem a vagina, tem o útero, nós, os homens, tem os testículos e por aí vai. Bem interessante isso aí. Esse é o sistema reprodutor aí dos nematelmintos. Massa. Uma outra coisa é que esse grupo é o grupo dos equidizoários. Equidizoários é um grupo de seres que faz equidise. O que é equidise? Equidise é troca. Troca de quê? De uma estrutura. Tem animais que fazem essa troca? Tem vários. Um exemplo aí, os nematelmintos. Temos aí, quando fala equidise, você pensa em quê? Em inseto, né? Você lembra do inseto perdendo o seu esqueleto. Aí você fala, pô, é só inseto que tem equidise. Só os artrópodes que tem equidise. Na verdade, não. Temos aqui o vermes fazendo equidise. Lógico que é um pouco diferente. Lógico que a função também muda, né? Aqui a função dessa cutícula, dessa estrutura que vai ser trocada, é a função de proteção, de movimentação e por aí vai. Mas o processo é o mesmo. Essa cutícula, ela vai ser projetada, ela vai crescer em volta desse organismo, porém ela fica rígida, um pouco rígida. E com o passar do tempo, o animal ele vai crescendo, então essa cutícula ela não consegue acompanhar esse crescimento. Aí nesse momento ela vai fazer a equidise, vai deixar essa estrutura, que pode ser proteica, pode ser lipídica, depende muito da espécie, né? A composição dela pode mudar. Ela vai deixar essa estrutura para trás e vai surgir uma nova estrutura que vai ser do tamanho do indivíduo. Então isso que é que diz essa troca. Então esse animal, olha que interessante, pertence ao grupo dos equidizoários, tá? Esses seres, eles podem passar diversas doenças. A doença mais conhecida é a ascaradíase. A ascaradíase é a doença que é ocasionada por um verme chamado de lombriga. Essa lombriga, ela ocorre, o nome científico dela é Ascaris lumbricoide, certo? Mas popularmente conhecido como lombriga. Essa lombriga, ela pode chegar a 40 centímetros, ela fica lá no seu intestino, lá no intestino delgado, é onde ela vai arrancar lá os seus nutrientes. Como assim? É um verme que você vai se alimentando, ela vai tirando ali do seu organismo aquilo que ela acha interessante para ela. Então ela fica onde? No seu intestino delgado. Aí ela fica lá no seu intestino, absorvendo lá os seus nutrientes. Como eu disse aqui, ó, pode chegar até 40 centímetros aí na sua fase adulta. Você pode ter várias lombrigas dentro do seu organismo. Isso é muito interessante. Em qual sentido? Se você tiver muita lombriga dentro do seu organismo, essa lombriga pode acabar tampando o seu intestino e acabar matando essa pessoa. Por quê? Porque pelo intestino você libera as suas fezes, a sua bosta. Se você não tem ali o canal, se as fezes não conseguem passar, você não consegue liberar, você vai ter ali uma infecção, você vai ter ali um problema gigantesco. Então,
O chato desse verme é o acúmulo dele dentro do seu corpo. Ah, professor, mas não era só um? Não, um é solitária, que é lá dos plateumintos. Os nematelmintos, que são bem parecidos, né? São grandes, né? A lombriga pode ter várias dentro do seu corpo, porque elas têm que ter relações ali, tem que ter cópula. Tanto é que tem o macho e a fêmea. Então não dá para ter só um dentro do seu corpo, tem que ter pelo menos dois ali para poder se reproduzir. Uma pessoa tem vários dentro do corpo, certo? Como é que eu faço para pegar isso aí? Gente, saneamento básico. A maioria das doenças desse filo é relacionado à higiene e saneamento básico. E um pouco de bom senso também. Então, se você, no local que você mora, não tem saneamento básico, ou você não é acostumado a lavar as mãos, você é acostumado a ficar andando descalço por aí, provavelmente você pode sim pegar algum desses vermes aí desse filo. Agora, para você pegar a lombriga, normalmente você pega em água e comida, alimento ali contaminado. Falta de saneamento básico. Por quê? Porque esses seres aqui, esses filhotes de lombriga, né? Esses ovos, eles vão ser eliminados nas fezes. Então, se você defeca ali no local errado, você vai acabar contaminando tanto a água quanto o alimento daquela região, se você estiver contaminado. Então, problema de saneamento básico. Temos aqui um ciclo, vou explicar o ciclo da lombriga. Ó, primeira coisa. Primeiro você tem que saber que ela vai afetar vários órgãos. Ah, mas não é apenas o intestino. Já é muita coisa. Mas antes de chegar no intestino, ela vai passar por vários outros órgãos. Primeiro você vai aí comer o alimento contaminado. Foi a pessoa lá, defecou em um local. Ah, professor, mas eu defequei longe da horta. Mas aí veio uma chuva e levou essas fezes contaminadas para próximo da horta. Do exemplo aqui, ou da água, do rio, por aí vai. Vai comer essa alface, né, contaminado, sendo que esse alface contaminado vai entrar aqui pela sua linda boca, pelo esôfago aqui, certo? Depois de entrar pelo esôfago, ele vai passar pelo esôfago e vai cair lá no seu estômago, vai no esôfago, estômago. Mas isso aqui, gente, apenas entrou como ovo aqui, e vai começar a se desenvolver e vai virar uma larva. Essa larva que vai estar lá no seu estômago aqui, ó, que já vai estar no próximo aqui do seu intestino, mais ou menos nessa região, a parte inicial do seu intestino, que é o intestino delgado, aqui é uma larva já. Então essa larva vai furar aqui o seu fígado, vai entrar dentro do seu fígado, certo? Para continuar o seu desenvolvimento. Entrou no fígado, massa, ele está ali se desenvolvendo. Vai sair do fígado e vai passar para o seu coração. Depois do seu coração, olha que interessante, vai sair do seu coração e vai passar para o seu pulmão. Passou para o seu pulmão, massa, vai destruir ali algumas estruturas do seu pulmão, aí vai ocasionar algumas tosse, certo? Mas só que antes de ocasionar a tosse, essa larva, ela vai para a sua traqueia, que é essa região bem aqui, ó, que eu vou apagar aqui, essa região bem aqui. Passou para a sua traqueia, você vai começar a tossir. Essa tosse é proposital, para que você pegue esse organismo na tosse, ele vai subir um pouquinho e vai cair dentro do seu esôfago novamente. Por quê? Porque ele quer voltar para o seu intestino, mas só que dessa vez já desenvolvido. Então aqui, ó. A sua larva, você vai tossir, você vai engolir novamente essa larva, ele vai passar lá pelo seu estômago e vai ficar aqui no seu intestino, só que da forma desenvolvida. Interessante, né? Ó, desce pelo esôfago, agora vai ficar lá no seu intestino, certo? E depois vai se reproduzir e vai de novo, defecou no lugar errado, vai contaminar os alimentos e por aí vai. Ó, agora vamos para as medidas. Eu já expliquei sobre as medidas, o que você tem que fazer aí para que você não se contamine, certo? Primeiro, tem que ter instalação aí sanitária. Como assim? Tem que ter fossa, se não tiver fossa, tem que ter tratamento de esgoto, tem que ter uma estrutura adequada para que aquele ovo lá não consiga alcançar o seu objetivo, que é se fixar numa verdura, que é entrar dentro da água que você vai beber. Ah, mas a água eu não sei se está contaminada, então ferve ela. Ferve a água para reduzir a chance de você acabar ingerindo esses ovos que vai se desenvolver dentro de você, certo? Ah, mas eu fervi, lá tem, onde eu moro, tem lá o saneamento básico, onde eu moro
Eu costumo ferver a água, a água é tratada, certo? Se você pega água no rio, você ferve. Se a água é tratada, beleza, reduz a chance. Mas só que eu tenho um filho, esse filho costuma, pela lógica, né, criança, né, colocar a boca em objetos estranhos, né? Aí nesse caso, se você perceber que seu filho ou uma criança tá ali colocando a boca na terra ou algo do tipo, ele pode sim acabar se contaminando. Ah, mas é legal, deixa ele brincar lá na lama, tem que tomar muito cuidado com isso, pois ele pode acabar pegando o verme aí por conta dessas brincadeiras de pegar barro e colocar na boca, certo? Outra doença aí, ancilostomose. A ancilostomose, também conhecido como amarelão, mas que doença é essa? Primeiro que essa doença é ocasionada por dois vermes, que é o ancilostoma duodenale e o Necator americanus. Temos aí os dois vermes que vão ocasionar essa doença. Essa doença, que é o ancilostomose. Se você observar aqui embaixo, vai ter um Necator. Olha como é que é a boquinha dele, como é que é esquisitinha. Esse Necator, esse C, ele adulto é 1 ou 2 centímetros o tamanho dele. Ele é pequeno, mas é proposital. Ele é pequeno porque ele usa a sua boca aqui, ó, para furar a sua pele. Um exemplo, você está andando descalço, ele vai furar a sua pele com esse dentinho aqui bonitinho, ele tem que ser pequenininho para isso, para poder entrar dentro do seu corpo. Dentro do seu corpo, lá no estágio final dele, ele vai se fixar lá na parede do seu intestino, certo? Ele vai cortar o seu intestino. Ele tem lâminas, que são lâminas, são dentes que vai cortar o seu intestino. Além de cortar o seu intestino, ele vai ficar ali se alimentando do seu sangue. Então observa, ele se alimenta do sangue da pessoa. É um verme bem estranho, bem esquisitinho. Vamos aqui para o ciclo desse verme. Primeiro, de novo, saneamento básico. A pessoa defecou no local que não deveria defecar, certo? Ou não lavou as mãos, levou a mão à boca e acabou se contaminando. Mas enfim, vamos pegar esse ciclo aqui, ó, que a pessoa defecou aqui. Essas fezes, primeira coisa que vai acontecer aqui. Essas fezes, esse ser, ele vai se desenvolver, esses ovos aqui eles vão se desenvolver até virar uma larva, vai liberar uma larva. Sei que essa larva, gente, essa larva aqui, ó, vamos pegar como exemplo o Necator. Esse Necator, ele vai se movimentar ali na terra, no chão, até encontrar um ser humano para poder entrar no pé, no tecido dessa pessoa. Mas até ele conseguir entrar no pé de uma pessoa, ele tem que se desenvolver, então ele tem que se alimentar. Então ele vai se alimentar de bactérias, vai alimentar ali de pequenos organismos do chão. Depois que ele tiver desenvolvido, aí sim que ele vai procurar o pé de um ser humano para poder continuar o seu ciclo. Professor, mas por que a pessoa é chamada de amarelão? Por que desse nome? Porque a pessoa fica pálida, ela fica fraca, ela fica anêmica, porque ela perde sangue. Lembra que eu acabei de falar? Ele fica lá no seu intestino sugando o seu sangue? Pois é. Então, é foda esse tipo de contaminação. Vamos observar o ciclo aqui dele, ó. Primeiro, vai furar a pele, como eu expliquei. Depois, vai cair aí na sua circulação até o seu coração. Professor, que engraçado, vai pro coração? Vai. Ele vai chegar lá no seu coração. Do coração, ele vai passar pro pulmão. Do pulmão, ele vai para a traqueia, certo? De novo, você vai engolir essa larva. E essa larva vai lá para o seu estômago. Do seu estômago vai para o seu intestino. Do seu intestino vai ficar alojada no seu intestino, consumindo ali o seu sangue. Como é que eu faço para prevenir isso? Primeiro, saneamento básico. Para de ficar cagando no local indevido. E segundo, questão de sempre usar chinelo. Isso é um costume que vocês têm que ter, mesmo dentro da sua casa ou dentro do seu quintal. É interessante usar chinelo para que você não sofra essa contaminação. Esses molequinhos aí que ficam no campo de futebol jogando bola, perigoso. O pessoal que fica aí no meio do mato descalço, perigoso também. É perigoso contrair essa doença porque a larva fica ali esperando um pezinho bobear para poder infectar, para poder entrar e continuar o seu ciclo, certo? Outra medida aí de prevenção, isso aqui é a profilaxia, né? Que é evitar. Agora, para você se tratar, tem que tratar o doente, né? Como é que você vai tratar esse doente? Tomando remédio, ué. São os vermífugos, né? Que você vai tomar aí
para poder aí matar esse parasita, né? Esse parasita. E também você vai ter que se alimentar de alimentos ricos em ferro. Por quê? Porque ele vai estar ali o tempo todo arrancando o seu sangue, vai estar bebendo teu sangue ali e vai reduzir drasticamente o ferro do seu sangue. Então tem que repor isso aí de alguma maneira. Então alimentos ricos aí em ferro, certo? E vitaminas também, perfeito? Outra doença, filariose. A filariose é também conhecida como elefantíase. O pessoal fala elefantíase, que é mais fácil de pronunciar. Ele é ocasionado, a doença é filariose, popularmente elefantíase. É ocasionada pelo verme, olha que nome estranho, Wuchereria bancroft. Muito esquisito. Ou, se você preferir, chama aí de filária. Filária é o nome do verme que vai contaminar a pessoa. Mas só que esse verme, ele tem ali, o ciclo dele é ocasionado por um ser intermediário, por um hospedeiro intermediário. Como assim? Tudo que eu acabei de explicar, a lombriga e por aí vai, ele é contato direto com o ser humano. O ser humano ali é o hospedeiro definitivo. Mas só que dessa vez eu vou ter aqui um mosquito, e esse verme ele vai se desenvolver dentro desse mosquito, lá no tórax desse mosquito, para depois ele se desenvolver, terminar o ciclo dentro do ser humano. Olha que interessante. Então ele vai picar o mosquito lá, o Culex, né? Culex. Ele vai picar lá o nome do mosquito. Ele vai picar lá o ser humano contaminado, e lá no tórax desse mosquito vai ficar ali o verme se desenvolvendo. Depois que ele tiver desenvolvido, esse mosquito vai picar uma pessoa que não está contaminada, né? E vai depositar nessa pessoa os ovos desse verme, certo? O Culex, mas também tem outro mosquito, né? Que também vai passar aí esse verme, que é o Anopheles, que eu não coloquei aqui por algum motivo. Anopheles também é o nome de outra espécie, de outro mosquito. Só o único mosquito que vai picar o ser humano são as fêmeas, tá? Fêmea, por quê? As fêmeas, elas são hematófagas. O que é um ser hematófago? É um ser que se alimenta de sangue. Macho se alimenta de seiva de planta. Fica lá na árvore de boinha, sossegado. A fêmea, além de se alimentar de seiva, ela também vai se alimentar de sangue para desenvolver ali o corpo dela para poder se reproduzir. Porque sem o sangue ela não consegue se reproduzir. O macho não precisa disso. Preocupação em gerar novos filhotes. Nesse caso não, nesse caso é da fêmea. Então o sangue é necessário para ela. Então só a fêmea que vai picar aí o ser humano, perfeito? Olha aqui, ó, temos aqui uma foto que representa claramente a elefantíase, né, que é o nome popular. Aqui, ó, o nome popular, elefantíase, mas o nome técnico é filariose, tá? O que a filariose ela vai fazer dentro aí do corpo da pessoa? Qual seria o ciclo da filariose? Ó, temos aqui que a filariose vai bloquear os vasos linfáticos. O que seria essa parte verde aqui, ó? Essa parte verde é o sistema linfático. Qual é a função do sistema linfático? Dentro do seu corpo, você tem ali a produção de líquidos. Esse líquido ele é retirado pelo sistema linfático quando está em excesso dentro do seu corpo. Então ele é retirado pelo sistema linfático, né? Tem várias estruturas, que são os linfonodos, que vai auxiliar, que essa parte verdinha aqui, essa bolinha verde, que vai auxiliar nessa retiragem aí desse líquido. Então o que a filariose, o que esse verme ele vai fazer? Ele vai bloquear os canais linfáticos. Então, se eu tenho um líquido ali acumulando, se eu tenho um canal que não funciona, então neste caso eu vou ter um sistema ineficaz. Eu vou ter um acúmulo de líquido. E esse acúmulo de líquido vai ocorrer em várias partes do corpo, nas pernas, no escroto, nas mamas, né, na parte íntima aí do homem. Pode acontecer esse elefantíase, esse acúmulo de líquido por conta desse verme, certo? Que vai obstruir o canal. Lembrando que esse líquido chama-se de linfa, tá? O linfa é o nome desse líquido. Ó, ele vai lá atingir os seus vasos linfáticos, como está aqui no exemplo, vai entupir lá os linfonodos. Linfonodos são estruturas que faz parte do sistema linfático. Ele que vai auxiliar aí na absorção de líquido. Perfeito? Aqui, ó, temos aqui o ciclo. Agora sim é o ciclo, né, gente? Eu falei que o ciclo era no slide anterior, mas é nesse slide aqui. Ó, vai estar lá, ó, a perna desse cara aqui, ó, o tanto de líquido acumulado. Muito líquido acumulado por conta desse parasita aí. Ó,
Primeira coisa que vai acontecer, esse verme vai atacar o mosquito, perdão. Esse mosquito ele vai se contaminar. Depois esse mosquito ele vai picar o ser humano. Depois de picar o ser humano, ele vai obstruir aí os vasos linfáticos. Primeira coisa, qual é a prevenção? Primeiro tem que tratar, né, gente? Primeiro tratar os doentes. Mas por que tratar o doente? Eu quero me prevenir. O que tem a ver tratar doente para prevenção? Porque é o doente que vai contaminar o mosquito. Então é o doente que vai passar esse parasita para o mosquito. O mosquito vai picar quem? A pessoa doente. E vai se contaminar. Depois, tratou os doentes, agora vamos aqui tentar eliminar o mosquito. O Culex. Tanto o mosquito quanto as suas larvas, que vai estar aqui no tórax desse inseto, né? Eliminou ele. Aí sim você vai reduzir os casos de filariose, certo? Uma outra observação, saneamento ambiental. Por que saneamento ambiental? Porque esse mosquito, para ele se desenvolver, ele vai ter que ter ali um local para sua reprodução. Então, se você ali tem um saneamento ambiental, você reduz aí a chance do desenvolvimento desse mosquito, certo? Mas o que isso vai ocasionar no ser humano? Ó, no estágio inicial, ele vai ocasionar inchaço dos linfonodos. Como assim? Em algumas partes do seu corpo vai ficar inchado, que são as estruturas que vai auxiliar aí na absorção de líquidos, que são os linfonodos. Mas quando esse organismo ele vai aumentando a sua quantidade dentro do seu corpo, ele vai começar realmente a obstruir, realmente a parar a circulação naquela região. Aí sim é um estado mais grave, chegando até a amputar, gente, em alguns casos tem que amputar o membro por conta desse acúmulo de líquido. A próxima doença, também ocasionada por nematominto, é a oxiurose, também conhecido como oxiúria. É mais fácil falar oxiúria, gente, eu acho mais fácil, mais prático. A oxiúria é ocasionada por um verme, como eu acabei de falar, o Enterobius vermicularis. Enterobius vermicularis é o nome desse verme. Ele também é pequeno, cerca de 1 centímetro de comprimento, e ele vai viver, diferente dos outros vermes que eu já expliquei nessa videoaula, ele vai viver lá no seu intestino grosso. Lá no intestino grosso que você vai encontrar esses vermes, né? Por quê? Porque esses vermes, ele vai fazer o quê? Vai ocasionar lesões lá no reto. Lá na sua região anal, ele vai ocasionar lesões. Observa essa imagem aqui, ó. Isso aqui é um ânus cheio de lesão, ó, que é cheio de vermes. Aqui são vermes, tá vendo? Essa parte branquinha. Aqui do outro lado, ó, vai ter aqui uma pessoa, certo? Coçando a região anal. O que está acontecendo aqui? Porque isso aqui, gente, ocasiona uma coceira enorme. E quando a pessoa vai coçando, ela vai causando feridas. E esse verme, ele entra nessa ferida e te contamina novamente. Então observe, você além de já estar contaminado, você fica se recontaminando constantemente por conta disso. E essa contaminação, essa doença, vai te ocasionar cólica, dor ali na região, tontura, vômitos e por aí vai. Certo? E como é que eu faço para me contaminar? Primeiro, a questão de alimentos contaminados. Se a pessoa passou a mão aqui na região anal, ela meio que acabou ficando com a mão suja de ovos desse ser, o Enterobius vermicularis, e acabou tocando nos alimentos. Então, se você tocar no alimento com a sua mão contaminada, você vai contaminar o alimento e outra pessoa que for se alimentar, ou você mesmo, você vai acabar se contaminando com esse parasita. Então tem que lavar o alimento, tem que ter um pouco de higiene, tem que lavar as mãos, tá, gente, constantemente antes de se alimentar para evitar pegar essa doença. As medidas preventivas eu já mencionei algumas. Primeiro, você vai ter que utilizar medicamentos para você poder eliminar esse parasita. Por quê? Ah, mas já estou contaminado, mas pode ocorrer uma recontaminação. Que seria o quê? Esse verme ele vai acabar entrando numa fissura, em algum machucadinho que você mesmo fez, com excesso, você ficou coçando aquela região, então você vai se recontaminar ali. Higiene pessoal, lavar as mãos antes de você se alimentar, para evitar com que você ingira, acabe engolindo, né, esses ovos aí. Outra observação, trocar frequentemente as toalhas, porque se você, porventura, utiliza uma toalha e passa nessa região aqui, na região do reto, você vai acabar
deixando aquela toalha cheia de ovos de enteróbios vermiculares, e outra pessoa, se estiver usando a mesma toalha que você, ou até você pode acabar se recontaminando ou contaminando outra pessoa. E saneamento básico, que seria o quê? Se a pessoa defeca ali numa região, aqueles ovos, ele pode ser carregado pelo vento, a pessoa pode acabar inalando esses ovos e acabar se contaminando por conta disso. Então, saneamento básico, defecar no lugar correto, também é uma medida preventiva aí para que você não contamine ninguém ou não se recontamine. Vamos ter aqui um resumo das doenças que eu acabei de explicar. Expliquei sobre todas essas doenças. Aqui você vai anotar isso aqui no seu caderno, que aqui vai ter tanto o nome da doença quanto o local que você pode pegar essa doença, o nome da doença e o local. Então anota essas informações que é super importante. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Eu sei, gente, que é muita informação, eu gosto sempre de falar isso. O interessante é você anotar. Anota aí as informações mais relevantes para que você consiga fazer uma revisão depois. Aí, se você anotou, assistiu a videoaula, fez exercício sobre o assunto e mesmo assim você está com dúvida, deixe uma pergunta aí no comentário que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Tchau, tchau, gente, e até a próxima.